Bom, gente, a gente está fazendo a leitura de Tiago, né? E hoje a gente está indo para o nosso 8º encontro, é isso? 9º encontro sobre Tiago. É a 21ª reunião que a gente faz, o 9º sobre Tiago. E hoje a gente vai iniciar o capítulo 5 de Tiago, o último capítulo, e falar acerca da questão das riquezas, dos ricos. É o assunto que ele aborda nessa perícope que a gente vai estudar hoje. E eu queria cantar uma música para a gente começar. É uma música, como eu costumo dar o disclaimer, não é uma música de adoração, é uma música de reflexão, né? É uma música para a gente pensar um pouquinho sobre o tema que a gente vai tratar. E é isso, vamos lá. Tá saindo esse som aqui? Tá. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então saber valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre esse abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ser tudo. Qual seria a graça do mundo assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento um sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para sempre ter mais, porque quando menos se espera a vida já ficou para trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura seu filho no colo, sorri e abrace seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Senhor Jesus, nós te somos gratos por esse tempo, por todos esses que se reúnem a nós nesse momento, em diversas partes desse país. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Obrigado por essa vivência que temos, Senhor, de aprendizado juntos, Senhor, e essas ferramentas que
hoje nos servem, Senhor, para nos encontrar, mesmo estando tão distantes, Senhor. É verdade. Peço que o Senhor toque o nosso coração essa noite, Sim, fale Senhor. conosco, revele o seu coração, revele o que o Senhor deseja nos falar, para que nós sejamos edificados, Senhor, e transformados para a sua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo conhecia essa música da Ana Vilela? Essa artista gospel? Não é artista gospel. Eu tenho uma predileção, assim, uma paixão por perceber a graça comum, né? Perceber Deus revelando coisas profundas, de repente para pessoas que não são confessionais, em ambientes que não são confessionais, né? E essa é um desses casos, assim. Eu ouço essa música da Ana Vilela e eu vejo profundidade de uma compreensão dos valores da vida, né? Que não são os valores desse mundo, que são valores eternos, né? E que bom que Deus revelou isso para ela, né? Então, soprou no coração dela essas verdades que são eternas, né? Vamos lá. Nosso texto base hoje vai começar no último versículo de Tiago 4, tá? Então é Tiago 4, 17 até o capítulo 5, verso 6. E eu comentei na semana passada que eu ia deixar esse versículo de fora para a gente tratar nessa perícope agora, que é esse último versículo de Tiago 4. Então eu vou fazer a leitura aqui do texto todo. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Perceba como isso se conecta com o que ele vai dizer depois. Prestem atenção, vocês que são ricos. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Sua riqueza apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata estão corroídos. A mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumularam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujos salários vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deu ruim. Vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazendo seus desejos e engordando a si mesmos para o dia do abate. Condenam e matam inocentes, sem que eles resistam. Tiago 4, 17 até o 5, verso 6. Vamos lá, como de costume, contexto, né? Tiago era o irmão de Jesus, líder da igreja em Jerusalém, e apesar de toda essa pompa, né, ele poderia se apresentar assim: eu sou Tiago, irmão de Jesus, então eu que mando nessa bagaça? Não. Ele se apresenta na carta como escravo, né? Ele diz que é escravo. Ele destina essa carta, essa epístola, às 12 tribos dispersas, que nós entendemos que ali, naquele contexto, ele estava se referindo aos judeus convertidos, e hoje a gente entende que isso se reflete no Israel espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo. A gente não acredita que Jesus tenha dois povos, que Deus tenha dois povos, mas um único povo, que é o seu Israel celestial. A epístola toda tem como tema central a questão da maturidade espiritual, e ela vai abordar a questão da maturidade em vários aspectos. Então, a primeira perícope, a gente leu, falava sobre as adversidades, falava que uma adversidade pode produzir esperança se a gente tiver consistência, se a gente for firme. Mas se a gente ceder, né, à adversidade, gera pecado e morte, que é as tais das tentações. Segunda perícope, a gente falou sobre coerência, que o nosso discurso e nossa ação precisam ser coerentes, eles precisam fazer sentido. Não adianta a gente só falar e fazer outra coisa, ou só fazer e não falar. As coisas precisam estar conectadas, é desafiador isso. Terceiro foi sobre a questão da equidade, que são as injustiças sociais e a nossa indignação com as injustiças sociais e a nossa ação de reparação às injustiças sociais. É a terceira perícope. A quarta foi sobre a questão das obras. E a gente viu que as obras não salvam, mas elas são um sinal da fé. Então, da mesma forma que quando você está vivo, seu coração está pulsando,
você sente o pulso. Quando você vê obras, é sinal de que há fé. E se há fé, a fé é que salva, né? A salvação vem pela graça por intermédio da fé. O quinto falou sobre o poder da língua, né, de trazer a existência e também em destruir, não num aspecto mágico, mas num aspecto prático mesmo. A gente destrói reputação, a gente constrói reputação, a gente destrói vida de pessoas, a gente constrói vida de pessoas com a língua. A sabedoria foi o tema da sexta perícope, que há dois tipos de sabedoria, uma que é orgulhosa, que é falsa, ela é vaidosa, e a verdadeira, que é, antes de tudo, humilde. Tiago usa essas palavras. Depois, o sétimo foi especificamente sobre humildade, que é um valor essencial do reino, que é oposto à presunção, que é um valor mundano. Oitava, que foi semana passada, a gente falou sobre a questão do controle e que as nossas tentativas para manter o controle sobre as coisas geralmente são vãs, porque Deus não se deixa manipular. Então a gente faz um uso quase que idólatra, né, de Deus. E, por exemplo, eu faço uma oração e acredito que se eu falar em nome de Jesus, aquilo vai se cumprir. Eu costumo dizer que se a frase que eu disser e terminar com em nome de Jesus, se eu trocar por abacadabra, ela continua fazendo sentido, é porque aquilo não foi uma oração. Foi uma tentativa de fazer uma mágica, uma mandinga, né? Mas quando nós oramos, nós conversamos com Deus. É algo um pouco diferente de uma palavra mágica, de algo desse tipo. E Deus não é obrigado a fazer porque a gente falou em nome de Jesus, né? E o nono que a gente vai falar hoje, como eu disse, é sobre a questão das riquezas. Vocês devem ter visto, pessoal, que essa semana foi instalado um touro dourado em frente à B3 em São Paulo, né? Já teve duas manifestações. Eu acho que é possível que haja manifestação toda noite naquele touro lá, de alguma forma, criticando aquela iniciativa, né? A de ontem, se não me engano, fizeram um churrasco, alguma coisa assim, né? E deram para a população de rua ali churrasco. Falou: enquanto eles estão exaltando o touro aqui, o touro a gente está servindo o pessoal comer aqui, o boi. E a primeira tinha sido uma pichação no touro, tal. São Paulo Invisível que fez essa, né? A primeira acho que foi pavio, fogo no pavio, foi a primeira manifestação. Agora é essa São Paulo Invisível. Eu acho justo, né? E vou explanar um pouco dos. Ah lá, foram 3 ações. Vou explanar um pouco do que eu penso sobre essa questão, tá? Esse touro foi colocado lá como uma referência, uma cópia, na verdade, ao Changing Bull lá, que é da Bolsa de Valores de Nova York, né? E o símbolo é muito simples. O pessoal que mexe com bolsa, né? Eles dizem que quando a bolsa tá uma guinada para cima, é como se fosse a chifrada de um touro, né? Ele chifra de baixo para cima. E quando a bolsa cai, é a patada de um urso, né? Eles usam esses dois animais. O touro simboliza a alta da bolsa e o urso simboliza a baixa da bolsa. Enquanto isso, 19 milhões passam fome no Brasil. 14,4 milhões de desempregados, segundo o IBGE. 14,5 milhões estão tentando entrar na Bolsa para receber um Auxílio Brasil de R$ 217,18. Existe alguma coisa a se comemorar de que nós estamos vivendo uma chifrada do boi para cima, uma chifrada do touro para cima? Na verdade, isso me parece uma tentativa de manipular, algo que a gente falou na semana passada, uma tentativa de controlar. Se eu fizer uma estátua que simboliza a alta da bolsa, a gente força a bolsa a ir para cima. Sabe essa coisa de querer agradar uma entidade, supostamente, né? Para que a coisa funcione, né? Me parece algo bem mais nesse sentido do que representar uma realidade, que não é a realidade que a gente vive hoje. O Brasil não está vivendo um momento de comemorar uma questão econômica, muito pelo contrário. É hora da gente sentar e chorar mesmo, como o Thiago está desafiando os ricos a fazerem aqui. Jesus foi interpelado uma vez por um jovem rico, né? E eu gosto muito dessa passagem. Talvez eu não consiga ficar um mês sem citar ela de alguma forma, porque eu acho que ela tem muito a revelar para a gente. Jesus é interpelado por esse jovem, e o jovem quer saber como ele pode ter vida eterna. E Jesus
coloca para ele que ele deveria seguir os mandamentos. E ele fala que já segue os mandamentos, já observa os mandamentos desde pequeno. Jesus por dentro deve ter falado: mentiroso, tá quebrando o mandamento agora. Acabou de quebrar mentindo. E Jesus desafia esse jovem, fala: você segue? Então, peraí, vamos seguir um mandamento aqui, ó. Vende todos os seus bens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem e me segue. É um princípio bíblico, certo? Havia uma injustiça no fato dele possuir tanto e outros possuírem tão pouco. E Jesus o desafia a seguir os mandamentos. Então, vende todos os seus bens, dá aos pobres. E a história diz que, o relato, né, de Lucas diz que o jovem saiu triste. Jesus vira para os discípulos depois, eles dizem que é uma palavra muito dura, né? Jesus, ao ver a tristeza do homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Lá Lucas capítulo 18, verso 24, até o 27. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que estavam lá ouvindo disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. O camelo passar pelo buraco da agulha é uma hipérbole, né? Um tipo de figura de linguagem que você usa, né? E existe muita gente, vocês já devem ter ouvido um monte de gente tentando diminuir o absurdo de um camelo passar pelo buraco da agulha. Então, vamos dizer, não, a agulha era uma porta bem estreita no muro de Jerusalém, que talvez se você manobrasse, se fosse um camelo pequeno, e se você manobrasse ele bem, talvez você conseguiria passar ele por ali. Outros vão dizer, não, o buraco da agulha era a fenda por onde se atirava a flecha, na muralha de Jerusalém. Então, parece que existe uma tentativa de manipular para que o que Jesus falou não fosse tão absurdo, tão impossível. Só que o próprio Jesus acabou de falar, é impossível para as pessoas. Ele explica isso na sequência. Ele acabou de usar a hipérbole, falou, é mais fácil passar um camelo por fundo da agulha. E aí, quando fala, então quem pode salvar? Resumindo o que Jesus falou, ninguém. Ninguém pode se salvar. É impossível. Mas para Deus é possível. Deus pode fazer um camelo passar pelo furo da agulha? Acho que sim. Acho que pode. Foi Deus que fez o camelo. Ele faz o que ele quiser com o camelo que ele fez. É impossível para homem. É possível para Deus. E a gente vai ver isso acontecer no capítulo seguinte de Lucas. Quando Lucas 19, do 1 ao 10, vai relatar a história de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Cara muito rico. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia ver por cima da multidão. Por isso correu adiante, subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. E quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu, com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou salvação nessa casa, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Lucas 19, do 1 ao 10. A gente estava numa reunião antes de ontem com o Paulo Capelletti. Foi. Com o Paulo Capelletti antes de ontem. Paulo Capelletti falou uma coisa interessante. Ele disse assim: Zaqueu não fez uma boa ação quando ele deu o dinheiro. Ele não fez uma boa ação. Ele estava devolvendo o que ele usurpou. A riqueza dele tinha sido conquistada ao preço de fome de muita gente. Havia uma injustiça contida num homem, um cidadão ser tão rico enquanto outros padeciam.
E quando Zaqueu vira e diz que vai distribuir metade dos seus bens aos pobres, ele não está fazendo algo bom. Ele está só restituindo. Depois ele fala, se eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Mas ainda que ele não tivesse defraudado ninguém, só o fato dele ser rico e o outro ser pobre já é injusto. Ele já estava se aproveitando da fraqueza, da vulnerabilidade daquelas pessoas. O texto aqui fala de 4 conceitos de justiça e eu estou emprestando esse conceito, essa ideia de 4 conceitos de justiça, eu estou emprestando do Ed René. O primeiro conceito de justiça que esse texto está falando é a mais básica de todas, que é a justiça retributiva. Justiça retributiva, para quem não ouviu o Ampulheta que saiu hoje, justiça retributiva fala sobre olho por olho, dente por dente. Para que serve essa lei? Olho por olho, dente por dente. Serve para, se alguém me roubar uma coisa minha, a minha reação não ser desproporcional. O cara quebrou minha vidraça, eu vou lá e taco fogo na casa dele inteira. Isso é desproporcional. Então a lei de Talião, né? A justiça retributiva, ela existe para que haja um parâmetro de justiça, um equilíbrio nas ações de justiça. Mas ela não é a justiça em si. Ela é uma das formas de justiça. Quando o pessoal vira e fala assim, Jesus foi se hospedar na casa de um pecador, eles estão com essa justiça em mente. Esse homem é um cobrador de impostos. Ele rouba dinheiro de nós todos. É injusto Jesus ir comer na casa dele e não na minha. Percebe? Se Jesus desse o olho por olho, ele não iria comer na casa de Zaqueu. Então, como Jesus é homem de bem, ou Jesus vai na casa de um bandido e não vai na casa de um homem de bem como eu. Exatamente, exatamente. E às vezes a nossa autoimagem é muito positiva, né? E a gente é apressado em julgar o outro, né? Então eu imagino que, de fato, Zaqueu não merecia Jesus na casa dele. Vamos ser bem honestos. Pelo que o texto relata, ele não era uma pessoa tão bondosa e interessante assim. De fato, ele não merecia. Se fosse julgar pela justiça retributiva, olho por olho, dente por dente, o que Zaqueu merecia? Que o povo invadisse a casa dele e arrancasse todos os bens dele. Era isso que ele merecia. Essa é a justiça retributiva. Essa é a que as pessoas estão mais acostumadas. Quando a pessoa diz assim, justiça é dar ao outro o que lhe é de direito. É sobre isso. É essa justiça que a pessoa tem em mente. É a tal da meritocracia. A ideia meritocrática é baseada nisso aqui. A segundo tipo de justiça é a que Jesus pratica, que a gente chama de justiça distributiva. A justiça distributiva é quando Jesus fala assim, hoje eu devo hospedar-me na sua casa. Jesus está se tornando acessível. Da mesma forma que ele se hospedou em casa de fariseu, de doutor da lei, ele também se hospeda na casa de um publicano. E aí acusam ele, ele anda com publicanos e prostitutas. Mas ele também andava com doutores da lei e fariseus. Havia uma justiça distributiva. Havia um equilíbrio ali. Pode falar, Wellington. E quem era rico na condição contra Zaqueu, rico era Jesus, né? Porque ele estava distribuindo, não tinha nem valor, né? Valor eterno. Exato. Muito bem colocado. Verdade. Então, existe a justiça retributiva, que era o que o povo estava esperando, e existe a justiça distributiva, que é o que Jesus ofereceu para Zaqueu. Depois existe um terceiro tipo de justiça, que é o que se chama de justiça reparadora. Não confundir ela com a retributiva. Em alguns aspectos ela se parece, mas não é a mesma coisa. A justiça reparadora é quando o Zaqueu vira e fala assim, eu vou dar metade das minhas riquezas aos pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. É um tipo de reparação, entende? Houve um dano, há uma desigualdade. Muitas vezes não foi nem Zaqueu quem semeou essa desigualdade. Mas, como pessoa rica, é papel dele fazer uma justiça reparadora para que haja um equilíbrio de condições. Quando a gente fala, por exemplo, de políticas afirmativas, né? Políticas de cotas raciais, cotas de classe social. O que a gente está fazendo quando a gente adota esse tipo de política?
A gente está fazendo uma reparação de uma injustiça histórica. E esse é um dos tipos de justiça que Jesus apresenta nessa história. Quando ele diz, ele esteve com o Zaqueu na casa dele, e o próprio Zaqueu tem a iniciativa de dizer: eu vou devolver. Eu vou dividir o que eu tenho, porque é injusto eu ter tanto. E a última justiça, a quarta, é a justiça redentora. Qual é a frase que Jesus fala quando Zaqueu diz que vai distribuir os seus bens? Jesus diz: hoje chegou salvação nessa casa. Essa é a justiça redentora. Jesus paga o preço que não foi ele que fez essa dívida. Jesus é crucificado por uma dívida que não foi dele. Ele assume uma dívida de outra pessoa. No caso, nós, né? Eu. Ele assume a minha dívida e eu passo a não dever nada. Olha só que coisa interessante. Hoje chegou salvação nessa casa. E não chegou a salvação porque Zaqueu comprou a salvação, não. Chegou a salvação porque o coração dele foi quebrantado. Ele não comprou a salvação com o seu dinheiro. Ele poderia dar todo o dinheiro e ainda assim não ter chegado a salvação na casa. É que, como a gente viu lá atrás, as obras são um sinal da fé. E a fé salva. Certo? Então, quando Zaqueu toma a iniciativa, ele está dando um sinal de que existe fé ali. E a fé é salvadora. E aí Jesus fala: chegou salvação aqui. Pode falar, Wellington. Diga lá. Quando ele subiu na figueira, é sinal da salvação dele. Oi? Quando ele subiu na figueira, ele já estava colhendo Jesus, já era o coração dele. Inclinado, né? Já estava aqui já. Muito bem. Vamos seguir, então. Tem um outro texto que eu gosto muito sobre questão de pobres e ricos, e que eu acho que faz eco com isso que Tiago está propondo aqui no texto que a gente leu na abertura, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças na versão escrita por Lucas. Está lá em Lucas capítulo 6, dos versos 19 ao 26. Eu vou ler aqui, estou lendo todos na NVT, tá? Lucas 6, do 19 ao 26. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder, e ele curava todos. Então Jesus se voltou para os discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, pois no devido tempo rirão. Felizes são vocês quando os odiarem, os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem, como se fossem maus, porque seguem o Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Mas que a aflição espera vocês ricos, porque já receberam sua consolação. Que a aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que a aflição espera vocês que agora riem, pois em breve o seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que a aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Lucas 6, do 19 ao 26. Tem pelo menos duas formas de ler esse texto. Pelo menos duas. Deve existir muitas outras, mas há duas que me vêm à mente. A primeira delas é uma estatística. É uma leitura estatística. Não sei quantos conhecem um escritor que se chama Leonard Milodinov, acho que é assim que pronuncia. Ele escreveu um livro que chama O Andar do Bêbado, como o acaso determina nossas vidas. O Lepe com certeza conhece, que é coisa de engenheiro isso aí. Esse autor, Leonard Milodinov, eu não sei se é assim que pronuncia, mas deve ser. Eu nunca ouvi, eu só li. Ele faz algumas comparações estatísticas absurdas e abre nossa cabeça para um olhar matemático da vida. E ele diz que existe
sempre uma tendência à média. Um dos aspectos que ele aborda é esse, que há sempre uma tendência à média. O exemplo que ele dá é assim, que uma equipe de pilotos de caça que fazem acrobacias, esses pilotos que fazem acrobacias, quando um piloto erra uma acrobacia, o comandante vai dar um esporro nele, dá uma chamada nele, e a próxima sai melhor. Se o cara faz a acrobacia bem e o chefe elogia, a próxima sai pior. E o comandante da esquadra lá, ele tem certeza que é por causa do elogio, por causa do xingo dele, que os caras melhoraram ou pioraram. E aí esse matemático vai dizer que não é. Vai dizer que quando alguém faz uma acrobacia muito perfeita, maravilhosa, a maior probabilidade é que a próxima vez que ele for tentar repetir o movimento, fique pior do que a última que ele fez. Ele vai tender ao centro, vai tender sempre à regularidade, à média dele. E sempre que ele fez muito ruim, independente de você chamar a atenção dele ou não, a próxima provavelmente vai ser melhor, né? É lógico que há a possibilidade dele fazer pior ainda, né? Mas na média, a tendência vai sempre à média. Pode falar, Wellington. Eu lembro eu jogando futebol no colegial, na escola, no ginásio. Eu jogava muito mal, mas muito mal. Mas teve 2 ou 3 jogos que eu joguei bem. E eu até lembro, falei, nossa, aquele jogo. Quando eu cheguei a tocar a bola pra mim, eu falei, caralho, tô jogando bem. Não Sim. é que aí o pessoal assim, nossa, o próximo jogo é que vai arrebentar. Não, o próximo jogo é não, o próximo jogo vai ser provavelmente pior. Pior de todos. Exatamente. Por isso que é tão bom parar na alta, né? Quando você marca aquele golaço, você fala, tô cansado, falou obrigado, pessoal, boa noite. É assim que se faz, né? Eu faço assim. Sair quando tá bem, né? Então, voltando pro tema aqui, essa tendência à média, né? Essa tendência à média faz com que a riqueza não seja duradoura. Então, a briga do rico é sempre para se manter rico. Porque, naturalmente, ele não vai conseguir continuar rico por muito tempo. Certo? E a briga do rico é sempre para oprimir para que o pobre continue pobre. Porque se ele deixar a coisa solta, uma hora o pobre acende. E uma hora o rico cai. A gente já viu disso, acho que, quando a gente estava falando sobre a equidade, Tiago aborda isso. Ele fala, se alegrem quando um pobre fica rico. E se alegrem quando um rico fica pobre. Porque a riqueza é assim mesmo, é passageira. Tiago escreveu isso. Essa é uma das formas de ler esse texto, tá? Pensando de um ponto de vista lógico, né? Então, os ricos que hoje estão abastados, uma hora vai faltar. Uma hora a coisa vai apertar. Uma coisa que eu reparei no texto também, ele falou assim, vocês já foram consolados. Uhum. Então, quer dizer, você tem a ideia que o rico ele tá com dinheiro e ele tá consolado. Uhum. Mesmo se ele tiver dinheiro e ele tem um coração meio quebrantado ainda e não ligando para a riqueza, já é uma ação de Deus no coração dele. Sim. Se ele não tem esse tipo de visão, esse tipo de sentimento, ele está consolado, então ele ama a riqueza mais do que a Deus. Perfeito. A segunda forma de entender isso é no reino que virá. Achei que era porque dinheiro traz felicidade mesmo, então. A segunda forma de ler isso é pensando no reino que virá, uma visão escatológica, né? Que eu acho que é a mais comum, talvez. É a leitura mais comum que se faz desse texto, né? Fala, ó, a aflição que os espera é o tormento eterno, né? É o que o texto deixa mais evidente, é o que o texto dá a entender de forma mais clara. Talvez uma teologia um pouco mais liberal, uma leitura um pouco mais liberal, vá por esse primeiro caminho, que é a tendência média e coisa e tal. Uma leitura um pouco mais ortodoxa vai por esse caminho. Que no reino de Deus haverá um achatamento social, um achatamento das classes. Então, quem foi pobre vai estar muito bem. Agora, quem se achou o rico, o bonzão, viveu uma vida de fartura, ele vai achar que está pouco. Porque ele vai estar igual a todo mundo. E estar igual a todo mundo não é suficiente para quem se considera melhor que todo mundo. Então, esse achatamento social é um tipo de agressão, sabe? Para quem sempre se considera.
Quem sempre se considerou melhor. É a revolta da dona de casa quando percebe que a empregada está fazendo faculdade. É a revolta quando a pessoa fala, poxa, mas esse restaurante já foi melhor, agora está sendo frequentado por esse tipo de gente. É revolta quando O Paulo Guedes fala que empregada estava indo para Disney em 2011. Era esse o terceiro exemplo que ia dar. Que agora as empregadas não vão poder ir pra Disney porque o dólar tá caro. Entendeu? Você percebe como esse achatamento social incomoda? Ele agride de alguma forma. O fim dessas castas tão distintas. E o achatamento incomoda. Incomoda o rico. Incomoda o privilegiado. Né? E aqui Jesus está dizendo que isso vai acontecer. Né? E eu tendo essa segunda leitura, sendo bem honesto. Eu não descarto a primeira leitura, eu acho que ela também acontece. Né? Mas eu tendo a entender que o que Jesus estava propondo aqui é essa segunda leitura. Ele estava falando do reino que vem. Né? Eu gosto muito da voz dos Arrais, né? Acho que a gente já cantou em uma reunião. E a voz fala que a luz vem. Né? A voz vem. E ela vem para o rico e para o pobre. E como é para um ela é bênção, para outro ela é desgraça. Concluindo então, vamos lá. A conclusão que eu tiro é que a riqueza é uma maldição. A riqueza devora o coração do ser humano. Ao mesmo tempo que ela é passageira, etérea. Ela seduz, apaixona e vai embora. E levando em conta o primeiro versículo lá de cima, que eu fiz questão de puxar para essa perícope, ser rico e não usar essa riqueza para assistir o pobre é pecado. Se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso que o versículo diz, né? Como é que dizia aqui na NVT, ó. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer, o que devem fazer e não fazê-lo. Então, se eu tenho recurso, eu tenho conhecimento e não uso minha riqueza, como o Zaqueu usou a dele aqui, para reparação, eu estou em pecado. Então pensa, você tem um negócio que te deixa apaixonado por ele e que se você não usar ele para servir o outro, é pecado. Parece um anel lá do Gollum, né? Aquela coisa que você, eu quero para mim, eu quero, ele é todo meu, é só meu, né? Ou da gente, né? O Gollum tinha um probleminha aí, ele sempre se tratava no plural. Eu chego até a pensar assim que, tipo, é um pecado quase que nem droga, assim, vício. Porque o cara não é cristão, ele vai falar, eu amo dinheiro mesmo, tô nem aí. Agora, se o cara é cristão, ele não pode falar. Sim. Ele é rico, que ele rama o dinheiro. E, tipo, no fundo, quando chega na hora de dar o dízimo, chega de ajudar alguém, o cara fica lá, dando desculpa pra ele mesmo. Não, mas porque eu preciso disso, isso aí primeiro. E quer assim que não, todos somos hipócritas. Sim. Pedir que Deus mude nosso coração. A força dele que muda a gente. É verdade. Não é a gente mesmo. Que é o que Jesus fala, né? É impossível pra gente. É impossível. É impossível. E Jesus desafia no sentido que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Olha que loucura. É impossível, você não pode servir dois senhores. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou você vai odiar um e amar o outro. Não dá para amar Deus e amar dinheiro. Né? É isso, gente. Essa é a reflexão. E eu queria abrir para agora de forma mais à vontade, assim, para todo mundo comentar. E eu queria fazer uma provocaçãozinha. A provocaçãozinha é a seguinte: você se considera uma pessoa rica? Se não considera, o que você precisaria ter para ser rico, para se considerar rico? Essa é a pergunta para quem não se considera rico. E para quem se considera rico, a pergunta é: por quê? Tá? Se vocês quiserem responder a pergunta ou abordar de outra forma o texto, fica à vontade também.
Para estimular, eu quis afiado, tá? Porque é o seguinte, é tudo questão de perspectiva, né? Se eu vou ter uma perspectiva de quem, por exemplo, está, infelizmente, 19 milhões de pessoas que estão em insegurança alimentar, eu sou rico. Uhum. Agora, para manter o meu padrão de vida de rico, quanto tempo eu posso ficar sem trabalhar? Seria o quanto que eu tenho guardado, entendeu? Aí seria os acúmulos de riqueza. Aí esse daí é bem mais rico que eu. Quem pode ficar, tipo, 1 ano, 2 anos sem trabalhar e manter o padrão de vida, sem se preocupar em procurar um emprego. Entendeu? Agora, se for considerar quem passa em segurança alimentar, eu sou rico, porque eu posso vender os meus bens que eu me acumulei, vamos dizer assim, que não são do banco, que eu não posso pegar agora, por exemplo, fazer uns escambos aí e me manter vivo, comendo, tendo um teto. Agora, quem está em segurança alimentar, e eu sou rico em relação a quem está em segurança alimentar e segurança habitacional, vamos dizer assim, sem casa. Então, eu sou rico por causa disso. Acho que seria mais ou menos isso. Sim. Questão de perspectiva, né? É. Mas no final, eu acho que eu sou rico. Se você for pensar a vida do pessoal no tempo de Jesus, cara, as pessoas não tinham nada praticamente, nada. Nada. Nada ao ponto que a pessoa só guardava ouro, né? Porque era ouro e seda. Ouro e seda e não trabalhar, e não fazer exercício físico. Tipo, ter empregados. Era basicamente isso. Hoje em dia a gente tem tecnologia que resolve os problemas pra gente e te vive bem. Mas se a gente for pensar no tempo de Jesus, geralmente era isso. Era pobre não tinha nada mesmo. Pobre tinha menos do que a segurança alimentar de hoje, vamos dizer. Não tinha nem Estado, não tinha nem bolsa, não tinha nada. E rico se vestia de ouro. De ouro para todo mundo ver mesmo. Que comprava grão para a vida inteira. Abismo social, né? Não, era maior. Maior. Agora, se comparar eu hoje em dia com o abismo social para o pobre do tempo de Jesus, é eu vestido de ouro. Eu acho Muito isso. bem. Ó, complementa aí, me contradiz, por favor. Não, achei interessante essa abordagem. Eu acho que em alguns contextos eu me senti muito rico. Já. Em outros contextos eu me senti muito pobre. Por exemplo, no meu ambiente de trabalho, eu tenho colegas muito ricos. O meu patrão é Matarazzo. Então você consegue ter uma ideia do nível. Jogador de golfe, nesse nível. Eu me sinto muito pobre perto dele. No entanto, nos momentos em que a gente ia servir levar umas esfirras para um pessoal na rua, sentar e conversar com eles, as pessoas veem você chegando num carro e elas têm a impressão de que é um magnata que está chegando porque tem um carro, né? Uma pessoa que não tem um teto. Então há uma questão de perspectiva, sim, com certeza. Mas talvez essa não seja a única resposta possível. Que mais, gente? E aí, vocês se acham ricos? Se acham pobres? Não tem resposta certa, tá, gente? É trocar ideia mesmo. Alô? Olá, pode dizer. Veja bem, eu me considero uma pessoa rica, porque diante das circunstâncias que a gente está vivendo e diante, assim, do tempo de vida que eu tenho, a maturidade, eu insisto em dizer isso, faz com que você reflita que você não precisa de muito para viver. Não. Se você ter o que comer, ter um teto para se abrigar, ter uma roupa para vestir, você já é rico. Verdade. Todos os dias, quando eu sento na minha mesa e tenho pão para tomar o café, que eu tenho as minhas 3 refeições, eu oro e agradeço todos os dias, porque eu sei que tem tanta gente passando fome.
Muitas vezes eu me entristeço com minha mãe que tem Alzheimer e a gente faz a comida dela com tanto carinho para ela comer e ela se recusa a comer, ela não quer comer. E eu digo, mãe, não faz isso, tem tanta gente passando fome. Ela não entende, né? Mas eu entendo que você ter o que comer, você ter o que vestir, você ter um teto, uma cama para dormir, você é rico demais. E eu fico pensando assim, quanta maldade desses ricos políticos. Outro dia eu fiquei sabendo que o Arthur Lira, ele só dorme 4 horas por noite, pensando na política. Isso é vida. Aí quando você vê esse versículo que diz: atentai agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Então, uma pessoa ter riqueza, não usufruir dela, porque não tem tempo, né? Porque eles querem ficar cada vez roubando mais para ficar mais rico. E nem ao menos pensa que tem tanta gente que, por causa daquilo que eles estão fazendo, pensando egoístamente só neles, existem pessoas que hoje estão na miséria, que não tem nem o que comer, né? Então, uma situação como essa me revolta, mas quando eu vejo um texto como esse, me consola, porque eles terão o pago deles, né? Então, cabe a mim, na minha pobreza, aparentemente, ajudar o meu próximo, né? A pelo menos minimizar a situação que eles têm. Que é mais fácil um pobre ajudar um pobre do que um rico ajudar um pobre. E muitas vezes, esse rico, quando vem fazer suas ajudas, eles estão atrás de benesses, né? É para deduzir no imposto de renda, né? Sempre assim. Então, eu me considero uma pessoa feliz, porque hoje eu compreendo, porque eu já tive uma época da minha vida que eu vivia querendo ter. Aí, quando você chega assim na faixa dos seus 55 anos, você percebeu que você já subiu na ladeira, está lá em cima, e agora? O que eu vou fazer? Porque assim, eu queria uma casa, eu já tenho minha casa, eu queria um carro, eu já tenho meu carro. Eu queria uma faculdade, eu já fiz minha faculdade, e agora? O que eu quero mais? Aí você, poxa, eu trabalhei tanto. Muitas vezes eu me perguntava, eu não tinha tempo de viajar, eu não tinha tempo de fazer um lazer, porque eu vivia para o trabalho. Então, quando chegou a minha aposentadoria, eu percebi que eu não precisava de tanto para viver, porque a minha aposentadoria foi achatada, mas dentro daquilo que eu ganho, eu tenho mais felicidade, porque hoje eu tenho tempo de cuidar da minha mãe, eu tenho tempo de viajar, entendeu? Então eu vi que eu não preciso de muito para viver, eu só preciso do suficiente. E o suficiente para mim é a providência divina, que todo dia ela bate na minha porta. Todo dia Deus me dá essa providência. As minhas 3 refeições, o dinheiro para pagar os meus impostos, o dinheiro para fazer a minha feira. Isso tudo provém do Senhor, não é? Eu não preciso estar mais naquela ansiedade. É isso. Muito bem. Você abordou uma questão, Risolene, que é um tipo de riqueza que não é financeira também, né? Duas coisas que você citou aí, uma é paz, né? Paz de espírito, né? E outra é tempo, né? De qualidade. Você mencionou o político que vira à noite pensando em, né? E eu conheço empresário que vive assim também. Não dorme, Isso. não descansa, não tem tempo de qualidade. Eu conheço pessoas no meu convívio de trabalho que não conseguem ter mais um relacionamento. Esposa, filho, o filho vai para o trabalho junto. Por quê? O tempo que ele tem com o filho é ali. Entendeu? É uma riqueza. Até que ponto eu estou disposto a sacrificar a riqueza financeira, né?
Até que ponto eu estou disposto a sacrificar meu tempo no altar de Mamon, né? Acho que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer, né? Nesse início de pandemia, né, foi se discutido nos termos que assim me ofendeu profundamente, quando as pessoas diziam assim: nós temos que escolher a questão sanitária ou a questão econômica. Gente, qual pessoa que você vai entregar pela questão econômica? Quanto vale seu irmão, seu pai, sua mãe, seu filho? Quanto você quer por ele aí? Quanto você, né? A gente sacrificou nossos idosos, nossos adultos, nossas crianças no altar de Mamon. Isso. Foi uma escolha, né? Isso é muito triste, né? Então há outros tipos de riqueza, né? Acho que esse é um aspecto importante aí. E talvez o tempo, por exemplo, que você tem hoje, você dedica muitas vezes a cuidar da sua mãe, por exemplo, né? Que é um uso bom dessa riqueza, né? Muito É um uso bom. muito bom dessa riqueza. De repente, se você não tivesse sua mãe por perto, ou se ela não precisasse do seu cuidado, esse tempo seria para servir outra pessoa, para ajudar outra pessoa, para cuidar de mais alguém, né? Como muitas vezes é também, né? E hoje eu percebo claramente, assim, porque eu tinha ministérios dentro da igreja que eu dedicava muito meu tempo para a igreja. E hoje eu percebo que eu não preciso, para servir a Deus, eu necessariamente não preciso estar dentro da igreja. Eu estou servindo a Deus com um ministério na minha família, né? Hoje eu consigo falar abertamente, mãe, eu te amo, coisa que eu nunca disse isso no passado. Quando eu estou lá dando o banho dela, eu digo, você é a coisa mais linda e preciosa que Deus me deu. Eu nunca pude dizer isso, porque eu não tinha tempo para dizer isso para minha mãe. Né? Porque minha vida era trabalhar para ganhar e para ter. Hoje eu tenho minha família, porque assim, Deus fez essas coisas tão direitinho, porque meu irmão se separou e voltou para a casa da minha mãe. Minha irmã é solteira, então somos 3. E ali a gente está vivendo em família, né? Então, porque assim, uma frase que eu sempre me incomodava muito assim, fale o evangelho se preciso, não, pregue o evangelho se preciso fale. E muitas vezes eu dizia assim, eu não tenho tempo de pregar o evangelho, porque santo de casa não faz milagre. Senhor, manda um anjo. Senhor, manda um anjo para falar lá o evangelho para minha família. Uhum. E, no entanto, Deus diz, não, é você mesmo que vai falar. Né? Tô mandando então, anjo. O anjo se chama Risolene. Então, assim, eu não preciso falar do evangelho. Eu vivo o evangelho hoje dentro da minha família, né? Isso. O que vai acontecer eu não sei, mas eu estou conseguindo encontrar paz, porque assim, através das minhas atitudes, as pessoas conseguem ver um aviso que eles não conheciam, que muitas vezes, pelo fato de eu estar tanto dentro da igreja, incomodavam eles, né? Porque eu não tinha tempo de ir para aniversário de família, eu não tinha tempo de... Muitas coisas eu abri mão por conta da igreja. E hoje, graças a Deus, eu estou priorizando a minha família, né? Então, eu espero que Deus os toque de alguma forma. Né? E eu fiquei muito feliz essa semana, quando eu cheguei, ontem, né? Eu estava lá na casa da minha mãe, e quando eu cheguei no quarto, meu irmão dorme, estava lá uma Bíblia. Que legal. E eu fiquei tão feliz com isso, porque assim, eu entrei no Evangelho levada pelo meu irmão. Foi ele que me levou para uma igreja. Ficou um bom tempo lá na igreja e depois, por conta de alguns aborrecimentos, que sempre acontece dentro de igreja, ele se entristeceu e saiu. E ele entrou para o espiritismo. E eu não consegui entender quem é que sai da luz para as trevas novamente, né? E assim, aos pouquinhos, eu não vivo falando do evangelho, mas sempre que eu posso, eu mando uma mensagem, eu mando um louvor, alguma coisa assim, para não ser incômoda, né? Uhum. E eu fiquei muito feliz de ver essa Bíblia em cima da cama dele. E eu fiquei assim, eu digo, Deus realmente opere, né? E eu deixo que Deus faça a parte dele e eu estou tentando fazer a minha, sem forçação de barra nenhuma, porque eu acho que o evangelho não tem que ser você forçando ninguém a nada, né? Uhum.
Pra mim Você, tá uma você, vitória. você é uma educadora, mas eu já ouvi essa frase algumas vezes. Cada hora ela é atribuída para uma pessoa diferente, não sei de quem que é, mas diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Verdade. Quando a gente pode tentar convencer alguém, né? Com argumentos, e podem ser argumentos muito bons, e a gente pode até conseguir convencer, né? Mas o comportamento só é transformado pelo exemplo, né? É por isso que a palavra de Deus é uma pessoa, né? Encarnada, né? A palavra, toda a lei, né? O fim da lei, ou seja, a plenitude da lei, a completude da lei é uma pessoa, é Cristo, né? E ele viveu aqui entre nós, ele se materializou como uma pessoa, né? Carne e osso, respirou, comeu, conversou, riu, chorou, sentiu fome, sentiu sede, né? E ao viver uma vida, ele pôde dar exemplo, né? Pôde viver uma vida de exemplo, né? E isso impactou pessoas ao seu redor, né? Eu acho que eu já ouvi também algumas vezes uma outra frase que me agrada muito e que me desafia, é que para muitos a sua vida é o único evangelho que eles vão ler, né? E talvez o único Jesus que eles vão conhecer, né? Então a nossa vida precisa espelhar essas realidades, né? Eternas, né? E eu acho que eu concordo com você, eu acho que essa vivência faz um efeito incrível, assim. Uhum. Que mais, gente? O irmão do Isaías, ele falou que eu tava dormindo, porque ele não viu uns contos lá no passado aí. Mal sabe ele, mal sabe. Mal sabe ele. Verdade. E aí? Então, Bom, o Léo pode falar. Fala, Lep. é coisa simples, é rápido. Eu meio que concordo com o Wellington. Rico, eu acho que ninguém aqui é, né? Porque rico é quem não precisa trabalhar, né? Essa é a definição. Ninguém aqui é dono dos meios de produção, então isso é suficiente, né? Então se a gente não é rico, a gente é só Tudo trabalhador, classe trabalhadora. só explorado. Então, não somos. De uma forma bem materialista, né? Não Espiritual. né? A Risolene falou muito bem, né? Nesse outro aspecto, de fato, a gente pode se considerar, né? Mas mesmo as nossas pequenas riquezas, que seriam as perspectivas entre eu e alguma pessoa que está em situação de rua, por exemplo, ainda assim nós estamos mais próximos deles do que de qualquer outra pessoa que seja de rua, que seja de fato rica, né? O Matarazzo ali que você falou, ele não precisa trabalhar. Né? Ele não precisa trabalhar nunca mais. Se ele falar, não trabalho, a conta do banco dele se paga todo mês. A gente não. Né? Se eu não receber o mês que vem, eu tô na rua, igual os caras aqui. Então, é muito... É imposto para nós esse peso de consciência de que nós estamos muito melhores do que pessoas em situações piores do que a nossa. De fato estamos, mas a gente tem que fazer algo para mudar isso. Pra gente se conformar com a situação, né? Então eu tô melhor, então, né? Exatamente. Amém. E não lutar para que ricos não existam. Exatamente. Bilionários não existam. Vocês já viram aquelas só uma piadoca. Já viram aquelas pessoas que viram e falam assim, a pessoa fala assim, porque a classe alta, a pessoa se acha classe alta, né? E você diz, viu, filho, um HB20 não te faz classe alta, um HB20 financiado,
Um Não torna Corolla. você classe alta, né? E um Exato. CLT não te torna classe alta, nem um cargo de gerente te torna classe alta. Não, Então, Um renegade. baixa a bola um pouquinho, um MBA, né? parcelado. Mas de fato, é isso. Assim, é exatamente assim, ó. Agora eu lembrei a referência que eu fui falar. E, infelizmente, vou ter que citar o final do manifesto do Partido Comunista, porque ele fala que Ai, o meu Davi. tá aqui atrás, mas nos dão migalhas para a gente se apegar àquilo e não querer quebrar essas correntes que nos aprisionam. Então, qualquer migalha ali, a gente já se apega a essa diferença. Então, alguns têm mais migalhas do que outros. E isso já é suficiente para a gente não querer quebrar as correntes que nos aprisionam. Então, a gente vê isso e, de novo, eu incito a qual que era a palavra que eu usei aquele outro dia? A Indignação? revolta, indignação, a revolta mesmo agora, porque a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Não podemos. E que isso, né, e a nossa motivação é essa palavra que a gente ouve, né? Não é o manifesto. Isso só foi escrito ali, mas convergiu para algo que a gente já conhece há 2000 anos, né? Você falou da graça comum, é isso também. Também. Né? Então, que essa perspectiva, que essa visão que a gente tem e essa noção de tamanho de desigualdade nos revolte, nos deixe indignado. Pastor rico, e né? quebrar Pastor aquela rico é uma aberração, exatamente, né? Ao próprio evangelho. O que é que aquele boi lá. O que é que Paulo escreveu sobre conformar-se? Já parou para pensar nesse aspecto do não conformar-se ao mundo? Há um aspecto de não conformar-se a um valor, uma escala, um padrão, uma divisão de classe, seres humanos de primeira e de segunda classe. Opressão, né? Sistema de Uma opressão sobre o que tem a pele mais escura, o que tem a conta bancária menos recheada, o que tem, né, menos estudo, o que mora num lugar mais distante. Há valores desse mundo que um seguidor de Jesus não deve se conformar, né? A gente tem que ser inconformado, sim, com essas realidades, porque nós vivemos, e aí, citando de novo, eu amo esse texto, essa frase do Dom Robson Cavalcante, né, que ele diz que a missão da igreja é manifestar aqui agora a maior densidade possível do reino que virá ali além, né? Exato. Então, o nosso desafio é trazer essas coisas que são eternas, esses valores que são eternos, né, para a era presente. Jesus disse para os discípulos, a gente leu na semana passada, entre vocês não vai ser assim. Os príncipes desse mundo, eles oprimem e ainda chamam eles de senhor. Mas entre vocês não vai ser assim. Vocês sirvam. E aí eu vejo um desafio, sabe? Porque, muitas vezes, quando a gente pensa nessa questão de categorias de classes, Lepe, não é uma crítica ao que você colocou, eu concordo 100% com o que você falou. A gente tem que tomar cuidado para isso não se tornar uma muleta para a gente não agir também em favor do desvalido, entende? Então, eu tenho uma riqueza que eu posso compartilhar. Eu não sou detentor do meio de produção. Eu não posso abrir mão do meu trabalho e simplesmente ajudar, né? Mas eu posso usar da riqueza que eu tenho, né? E há aquele ditado, né? Que ninguém tem tão pouco que não possa contribuir e ninguém tem tanto que não tenha nada para receber, né? Então nós somos privilegiados sob muitos aspectos, né? E podemos nos reunir com uma internet, né? Eu vi um dado e eu brigo com esse dado desde que eu vi ele a primeira vez.
dizia que, agora eu não vou lembrar exatamente, era um dado da ONU, da quantidade de pessoas que não têm, eram 3 coisas, uma cama, um chuveiro elétrico Geladeira. e uma geladeira. E era coisa, eu não vou lembrar do dado exato, tá? Mas era mais de 50% da população mundial. Não tem essas 3 coisas. Era coisa de 60% a 70% da população mundial não tem acesso a essas 3 coisas. Um chuveiro, uma cama e uma geladeira, né? Então, 3% da população detém 97% das riquezas do mundo. E as outras 3% das riquezas do mundo são divididas entre 97% da população mundial. É um absurdo a gente viver num mundo assim. Esse mundo está muito distante do que reflete o reino de Deus. A gente não pode se conformar com isso mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode usar isso de muleta para falar, não, mas eu não sou o favorecido, eu tenho que derrubar o cara de lá. Não, beleza, bora derrubar o cara de lá. Enquanto isso, a gente segue alimentando quem tá aqui, né? Claro. Sim, sim, claro. 100% de acordo. Wellington. Eu só quero falar que o Lapa é comunista, não pode ser cristão. Eu que sou Marx, ele que é comunista. Deportado pelo presidente Moro da República de Curitiba. Sabe que é brincadeira, né, Lapão? Me recuso a ser chamado de comunista. Eu sou anarquista. É uma injustiça isso. Então cita pro Dom, então. Perfeito, gente. Que mais? Quem quiser falar, fique à vontade. Eu iria falar, mas todas as palavras Risolene falou por mim. Verdade. Tudo que ela tem no coração bateu no meu coração. É o que eu penso. E isso, Risolene, que você faz pela tua mãe, isso é ser igreja. O cuidado que você tem por ela, o amor, isso é tudo. Se não fosse você, quem que seria? Né? Porque muitas vezes a minha mãe, porque minha avó tem Alzheimer também, e minha mãe ficava assim, preocupada, eu tô sem ministério, o que eu tô fazendo? E cuidando da minha avó, levando no médico, fazendo tudo. Eu parei e falei assim, mãe, você está sendo igreja quando está cuidando de sua mãe, entendeu? Às vezes a gente pensa tão assim, sendo que muitas vezes você está fazendo, dando um carinho. Se você fala com o seu vizinho, age bem, você está dando testemunho, você está sendo Jesus na vida dele, né? São essas pequenas coisas que se tornam tão grandes, né? Me ocorreu um negócio agora que eu não me lembro o nome dessa lei, que a lei tem um nome. Talvez os amigos teólogos aí saibam, lembrem. Davi, Dazaiev, vocês devem lembrar. Mas havia uma lei que o homem estava desobrigado de suprir o seu pai idoso se ele fizesse uma oferta no templo. E muitos faziam isso. Era uma lei dos fariseus. Tem um nome essa lei. E Jesus bate pesado nisso. Ele fala, isso aí é um absurdo que vocês estão fazendo. Né? Porque eles compravam, né? Pagavam para o sacerdote, pagavam e davam esse valor no templo, e aí estavam desobrigados de cuidar dos pais idosos, né? E a economia do jubileu? É outra que também nunca foi, dizem, né? Que nunca foi respeitada, né? Nunca foi. Depois de tanta gente que estava lá dentro, já tinha feito diáspora, não tinha nem como mais ver que terra que era de quem, mas eles diziam que cumpria de algum jeito, botavam umas emendas lá e falavam, não tá cumprindo não. A lei do jubileu é a forma de promover igualdade social num mundo de competição, né? Então você tinha que, ao fim de 50 anos de cada ciclo, né? Você tinha 7 anos, daí 7 ciclos de 7, 49 anos, no 50º ano, todas as terras que foram negociadas eram devolvidas para os donos originais, toda a dívida era perdoada, quitada, e todo escravo era livre com toda a sua família, né? Era liberto. Se fosse um escravo judeu, ele era liberto ao 7º ano, né? E se fosse um estrangeiro, no 50º ano, eles tinham que soltar todo mundo.
liberar todo mundo, né? Do seu, porque pensando, escravo naquela época não era exatamente o escravo brasileiro, né? Era uma pessoa que tinha uma dívida e que pagava a sua dívida com o trabalho, né? Vendendo-se como mão de obra. Isso. E aí, mais alguma coisa? Mais alguém indignado com riqueza aí? Não é fácil, não. Espero que sim, né? Espero que sim. Agora, tem um detalhe, viu? Jó era um homem muito rico, com certeza. Ele está no céu, porque ele sabia usufruir da riqueza, não para si, mas entendia que o que vinha para ele era para ser distribuído, né? Não era para ele acumular tesouros na terra. Então, assim, não vamos condenar também a riqueza, agora saber fazer um bom uso dela de acordo com a vontade de Deus, né? Às vezes o camelo passa pelo furo da agulha, essa que é a questão. Nem todos. Não é tão comum assim, mas pode acontecer, né? É impossível, mas acontece, sabe? Isso. É impossível, mas para Deus não existe impossível. Essa foi a frase que Jesus falou, né? Quando eles questionaram, Jesus falou isso. É impossível para os homens, mas para Deus não existe impossível. E no capítulo seguinte acontece a história de Zaqueu, né? O camelo passou ali, Deus brilhou uma luz na cabeça de Zaqueu e o camelo passou pelo furo da agulha, como esse exemplo que você citou também, né? De Jó. Então eu acredito num Deus de milagres, né? Eu acredito que Deus opera milagres, maravilhas, sinais. Esse é um sinal, né? Imagina um homem rico que não é apegado ao dinheiro. Esse talvez seja o maior milagre possível. Eu fico imaginando assim que os trabalhadores de Jó acho que gostavam muito de trabalhar com ele. Eu queria um Jó assim. Eu também. Olha, tem algumas coisas que eu estou anotando. Estou procurando Jó aí. Vai ficar difícil nesse momento. Não falar não, eu já passei com tanta gente ingrata, porque você dá tudo de si. Parecia até com a reportagem que eu vi ontem, né? Pessoas trabalhando de forma assim terrível, né? Como escravos. Então, isso só me vem esses versículos bíblicos, porque essas pessoas elas vão prestar conta a Deus sobre o muito que Deus colocou na mão deles, e eles não souberam valorizar aquilo que foi dado, né? Então, quando eu olho para aquele senhorzinho de ontem que eu vi no jornal, dizendo assim, mas eu fui tão leal para ele, eu fui tão leal. Então, ele tinha que ser leal comigo também, né? Então, eu fico pensando, Deus vai dar a recompensa para esse senhorzinho. Agora, para o patrão dele, Deus vai ser justo. Deus será justo, aplicará a justiça. Bem-aventurados e que aflição espera vocês. Isso. Se foi Jesus quem disse, então eu não colocaria em dúvida. Muito bom, gente. É isso? Vocês têm algum motivo de oração? Alguém quer falar de algo para a gente orar? Ixi. Tá indo um ronco aí para vocês? Do meu microfone? Não. Então, eu quero oração. Acho que é da TV. Eu quero colocar na oração, é assim. Eu conheci uma senhora, eu estava levando a minha mãe no médico lá, com ela, né? E eu acabei conhecendo uma senhora, ela quis falar comigo, a gente conversou, conversa vai, conversa vem, a gente trocou celular, tudo tal. Ela é da congregação cristã, né? E o filho era da congregação cristã, só que ele está desviado, porque ele separou, a mulher deixou ele ficou ruim, só que ele bebe, ele se droga, e ele tocava sax, tudo na congregação tal, né? E ela e o marido dela tomam remédios fortes para depressão por causa do filho, dele dá muito trabalho, porque ele não fala onde está, tudo, então vem daquele jeito, né?
Então ela pediu oração e foi legal, Você tinha porque falado o nome da... ela é Isaura. E o nome do filho é Renato, pessoal. Então, e foi legal que ontem eu estava falando com ela no celular, né? Ela estava conversando. Aí eu falei para ela assim: ó, Isaura, eu creio no poder da oração. Então, tudo é oração, sabe? Quando as coisas assim estão muito difíceis, então ore. Eu falei para ela: ore e tenha fé, né? E eu profetizei, né, na vida dele. Eu falei assim, ó, que ela falou, ai, hoje ele foi, eu tô preocupada. Eu falei assim, em nome de Jesus, ele vai voltar, ele vai ficar em casa, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Veio essa força do Senhor, assim, e eu falei. Aí, depois de 10 minutos, ela me liga assim, Dani, você não sabe o que aconteceu? Eu tô assim, em pânico. Ela falou assim, ele tá aqui, ele voltou, tomou banho e foi dormir. Aí eu falei, tá vendo, Isaura, como que é o poder da oração? Você teve fé, e oração é tudo. Então eu falei assim para ela que eu ia colocar no grupo aqui para a gente estar orando por ele, para ele voltar, né? Muito bom. Pegando o gancho da sua história, eu gostaria de pedir também oração pelo meu filho. O nome dele é Arthur. Ele viveu um bom tempo na igreja, desde 5 anos de idade ele frequentava a igreja, mas ao longo do tempo e foi fazer faculdade, e ao longo do tempo o Arthur foi se decepcionando, principalmente com a igreja presbiteriana, né? Quando ele começou a estudar o golpe de 64, na monografia dele, ele trabalhou em cima disso aí. Então, isso revoltou muito ele, a perseguição que houve, principalmente de pastores, aos cristãos, né? E hoje ele está fazendo doutorado em História e não mora mais aqui comigo, ele mora na faculdade, assim, próximo da faculdade, porque como eu moro em Olinda e a universidade fica um pouco distante da gente, então ele optou por morar mais próximo da universidade. E eu sempre peço assim, Deus fala ao coração do meu filho, porque às vezes é preciso esse afastamento para que ele sozinho ele comece a ter aquele encontro pessoal com Deus, né? Eu creio nisso. Sim. E eu peço assim que vocês orem, porque ele é o filho da promessa, né? Ele é filho da promessa. A Bíblia não diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Eu acredito nisso. Hoje ele pode ser o filho pródigo, né? Mas com certeza ele voltará. Eu creio nisso. Vai voltar. Então, vai voltar em nome de Jesus. Então, assim, eu já fico feliz porque outro dia a namoradinha dele mandou um vídeo para mim, ele cantando uma música do grupo Logos, né? Aí estava lá no computador, ela disse, sogra, ele hoje passou o dia todo me ouvindo essas músicas. E aí eu disse, você não sabe a alegria que você me deu, né? Porque eu sei que é Deus trabalhando já, né? É verdade. O nome dele é Arthur, Vitor. Arthur. Isso. Okay. Muito bem. Mais alguma coisa? Mais algum assunto de oração? Davi hoje está quietinho. Só se manifestou mostrando o livrinho lá. Era necessário, né? É brincadeira. Hoje eu tô cansadinho. Passei o dia fora de casa. Cheguei aqui, mas tá sendo muito bom estar com você, gente. Que bom. Ai, que beleza. E também, a respeito do estudo, eu fiz das minhas palavras a do Lepe. Concordo com tudo que... Deu pra perceber a conexão aí. Sim. Por isso que a gente soma, cada um pensa de um jeitinho, vai somando, vai refletindo, né? Isso é muito bom. Conexão Pará-Paraná, linha direta. Então, vamos orar? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por o Senhor ter colocado aqui irmãos com tanto conteúdo, tanta bagagem de vida, tanta coisa para compartilhar, para nos edificar, Senhor. Sou grato por esse grupo, esses irmãos, que o Senhor
aproximou nesse tempo tão tenebroso, nesse tempo tão difícil que nós temos vivido. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que ela nos sirva de combustível, Senhor, para promover em nós a indignação, sim, e também atitudes, Senhor. Atitudes de não conformidade, Senhor, com essa realidade que nós vivemos. Senhor, que a gente, sim, se esforce e viva e para ver a realidade do seu reino, Senhor. Sim. Que a gente consiga manifestar, Senhor, a maior densidade possível do seu reino no tempo de hoje, Senhor, nessa realidade árida que nos cerca, Senhor. Que a sua igreja seja, de fato, porta-voz, Senhor, portadora dessa mensagem transformadora. E que não se conforme, Senhor, não esteja rendida a poderes econômicos, a poderes políticos, Senhor, mas submissa, de fato, ao Senhor. É verdade. Eu quero te pedir, em especial, pela Isaura, seu marido e o seu filho Renato, Senhor, que tem vivido dias complicados, de afastamento do Senhor, tem vivido dias de distanciamento da realidade de vida dos seus pais. Senhor, isso tem sido, eu imagino, duro para ele, Senhor, e também para os seus pais. Senhor, alcança o coração dele, Senhor, nós sabemos que não há palavras capazes de convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo, mas nós cremos na ação do Teu Espírito Santo. Senhor, o Paráclito, o Consolador, é aquele que transforma as nossas mentes, os nossos corações e consegue nos levar para essa porta, para esse caminho de salvação. Eu te peço que o Senhor guie a vida do Renato, Senhor, diante de todas essas situações que ele está vivendo, Senhor, que essas experiências o conduzam, Senhor. Nós vimos isso acontecer tantas vezes, Senhor. Muitas vezes a pessoa é criada dentro de um ambiente cristão, se desvia desse ambiente e as situações que ela vivencia a fazem lembrar daquela realidade, de talvez situações que ela nem tenha vivido no contexto de igreja. Nós queremos que o Senhor é poderoso e que o Senhor ama a vida do Renato, que o Teu Espírito Santo o alcance. Sim, pai. Também oramos pelo Arthur, filho da Risolene, Senhor, pelo mesmo aspecto, Senhor, o distanciamento que ele teve da igreja, do corpo de Cristo, o distanciamento que ele teve do Evangelho, da sua confissão de fé, da fé no Senhor, muitas vezes abalada pelas circunstâncias. Senhor, alcança a vida do Arthur, Senhor. Pai. Esse testemunho que a Risolene acabou de dar, ele está cantando músicas do Grupo Logo, Senhor, nos enche de esperança, Senhor. Nós cremos que o Senhor está fazendo uma obra no coração dele, o alcançando. E nós sabemos que o Senhor pode reverter essa situação. O Senhor pode trazer júbilo onde houve tristeza, o Senhor pode trazer quebrantamento onde houve orgulho, onde houve muitas vezes mágoa, Senhor, por questões, Senhor, de erros do passado da igreja, Senhor. Nós estamos vendo hoje, muitas vezes, e nos frustrando mais uma vez com a igreja errando novamente, a instituição novamente se entregando e se corrompendo, Senhor. Nós entendemos o drama do Arthur, Senhor. Nós entendemos e nós compartilhamos a dor dele, Senhor. Sim. Senhor, que ele possa enxergar o Senhor, além de tudo isso. Além de toda essa treva, para além de toda essa escuridão, Senhor, tomada por atitudes erradas, Senhor, pelo pecado institucional da igreja, Senhor, que ele possa ver o sorriso do Senhor Jesus, seus braços estendidos, carinhosos, e aguardando o seu retorno, assim como aquele pai que aguarda o seu filho, o filho pródigo, no portão de sua casa, no portão, na entrada do seu terreno, Senhor, que ele possa ver o seu Pai, o seu Pai eterno, o Senhor, o aguardando, Senhor, em amor, Senhor, sem julgamento, sem condenação, aguardando com sandálias novas, roupa nova, um anel. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor. Toca o coração desses dois rapazes, Senhor. Alcança-os para sua honra e glória, Senhor. Amém. E que suas vidas sejam testemunho de que o amor de Deus é capaz de converter o coração do homem. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 A hora do tchau. Tchau, amor. Falou, gente. Tchau. Muito obrigado, viu? Sua fivela tá linda, viu, Radassa?
Eu falei assim, eu vou falar, é tiara! Aí eu vi um pedacinho, ó, que linda. Eu falei, eu vou ter que falar pra ela. Tem uma coleção de tiara, as crianças adoram. Ah, gostam. Verdade. A Dani, quando dava aula também, eu sempre usava esse tipo de tiara. Verdade. Tchau, Muito queridos. Bem. Ótima tchau, semana. tchau, pessoal. Tá? Deus abençoe. Boa noite pra todos. No WhatsApp. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Peraí. Tá fechando. Eu tenho que interromper a gravação primeiro. Ah, peraí.